Louvado seja o nosso Deus por esse nosso encontro tão especial. Que alegria ter a sua companhia aqui no programa Redenção. Seja muito bem-vindo. Você que acompanha a Redenção sozinho, já preparou aí a Bíblia. Quem sabe você já tem obras espirituais selecionadas de Santo Afonso, está tudo aí pertinho de você? Vamos rezar muito hoje com os ensinamentos de Santo Afonso. E você que está em família acompanhando a Redenção, nosso retiro espiritual é sim também para que você viva em família. Coração aberto, em família, para crescer na fé, aprender de Deus e aprender com os ensinamentos de Santo Afonso como nos aproximar do próprio Senhor. E com certeza, para esse nosso retiro espiritual, nós sempre podemos contar, além da graça de Deus, com a ajuda do Padre Frederico Ozanam, que é missionário redentorista. E como o senhor tem nos ajudado, viu, Padre? Sua bênção. Deus te abençoe, Caísa. Deus abençoe também você, querido irmão e irmã, que a partir de agora está em sintonia de fé conosco no programa A Redenção. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos nesse grande retiro espiritual com o Santo Afonso Maria de Ligório. Esse tempo forte, especial da Quaresma, nós queremos aprender como amar ainda mais ao Senhor nosso Deus. E nós começamos uma nova obra. Santo Afonso foi um autor que tanto escreveu, tanto contribuiu para que nós tivéssemos acesso à vida em Deus, à vida espiritual, que tanto nos edifica. E hoje, especialmente, nós começamos uma obra dele chamada A Prática do Amor a Jesus Cristo. E o tema específico, quanto Jesus Cristo, por sua paixão, merece ser amado. Então você já percebeu o quanto nós vamos crescer no amor a Deus, essa resposta que nós damos diariamente ao amor que primeiro o Senhor tem por nós. Fique conosco e juntos nós vamos clamar agora a força do Espírito Santo para sermos conduzidos no programa A Redenção de hoje. O programa Redenção é aquele nosso encontro, não é? Onde nós nos unimos para meditar também a palavra de Deus. E hoje a palavra que vamos meditar está lá em Efésios, no capítulo 1, versículos de 3 a 14. Efésios 1, 3 a 14. E a palavra nos diz assim, pegue a sua Bíblia, acompanhe com a gente, reze conosco. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele, Deus nos escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos santos e íntegros diante dele no amor, conforme o desígnio benevolente de sua vontade. Ele nos predestinou à adoção como filhos, por obra de Jesus Cristo, para o louvor e glória de sua graça, com que nos agraciou no seu bem-amado. Nele e por seu sangue obtemos a redenção e recebemos o perdão de nossas faltas, segundo a riqueza da graça, que Deus derramou profusamente em nós, abrindo-nos para toda sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, segundo o desígnio benevolente que formou desde sempre em Cristo,
para realizá-lo na plenitude dos tempos. Recapitular tudo em Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Em Cristo, segundo o propósito daquele que opera tudo conforme a decisão de sua vontade, fomos feitos seus herdeiros, predestinados a ser, para louvor de sua glória, os primeiros a pôr em Cristo a esperança. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Nele acreditastes e fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até o resgate completo e definitivo para louvor da sua glória. Palavra forte que com certeza vai falar muito ao nosso coração. E aí, Padre Frederico, falando desse Cristo que merece ser amado, a gente precisa ir tomando consciência, né, Padre, que a nossa vida é uma grande expressão de amor a Deus. A nossa vida deve ser e pode ser essa expressão bonita de amor a Deus, como nós, por exemplo, ouvimos aqui no texto que inicia este capítulo aos Efésios. Paulo, escrevendo à comunidade cristã, ele vai fazer este belo hino de ação de graças, de louvor a Deus, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Cristo, o Verbo feito carne, veio para nos redimir e salvar. Nós que fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Para quê? Para um propósito. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, o Senhor nosso Deus, no amor. Para crescermos cada vez e sempre mais no amor de Deus, que se traduz também no amor aos irmãos. Então, essa recordação de que em Cristo Jesus nós tornamos-nos filhos adotivos de Deus Pai. Então, o amor de Deus que se expressa de tantas formas, mas de forma plena na entrega de Cristo Jesus em sua paixão, morte e ressurreição. De tal forma que Paulo escreve assim: nele, em Jesus e por seu sangue, nós obtemos a redenção e recebemos o perdão de nossas faltas, segundo a riqueza da graça de Deus. Nós não merecemos, mas a iniciativa de Deus em nos amar alcançou para nós tamanha graça que em Cristo Jesus nós, amados, feitos filhos adotivos com este irmão maior que é Cristo, e para o louvor e glória de Deus recebemos também toda a graça e copiosa redenção. O perdão de nossas faltas, ou seja, nós temos a possibilidade de nele ter uma vida nova. A nossa vida não está perdida. Então, o autor sagrado vai recordando nesse hino, nessa ação de graças, neste louvor, como Deus é bom, como Ele nos ama e, claro, isso deve tocar profundamente nosso coração e nos perguntarmos, cada um de nós, o que eu posso fazer para amar mais a Deus que tanto me ama? E aí, você que reza conosco, talvez esteja aí se perguntando: Padre, eu sei de todas essas coisas, escuto na minha paróquia, eu acompanho a redenção sempre, eu tenho consciência que Deus Pai deu o seu próprio Filho para morrer crucificado por amor a cada um de nós. Mas como que na minha vida, na minha luta diária, eu posso ir tomando consciência dessa verdade? Aí é a oração que vai nos dando essa consciência, né, Padre? Que vai nos dando aquele dia a dia, diante das situações que a gente vive. Ó, Deus te ama, não é? Como que essa relação tão profunda de amizade com o Senhor, e quando a gente ama alguém, a gente quer se relacionar. Então, a oração é essa relação profunda, esse diálogo com o Senhor nosso Deus, né? Diz Santa Teresinha, é o respiro da nossa alma. E Santa Teresa, a maior, diz que é essa relação profunda de amizade. Então, sem a oração, nós lidamos com o Senhor apenas, por exemplo, com a vida cristã, como
uma ideia, algo frio, distante, apático talvez para nós, né? Uma ideia não toca profundamente o nosso coração e alma. Mas quando a gente reconhece esse agir de Deus que Santo Afonso vai trazer aqui, no primeiro momento, quando nós contemplamos a criação, a obra de Deus, né? Os rios, matas, flores, isso já nos fala da bondade e do amor de Deus para conosco. Mas quando nós contemplamos a entrega do Filho Jesus para nos salvar e redimir, isso deve tocar mais que profundamente ainda a nossa alma e nos motivar a esta vida relacional com o Senhor nosso Deus, que passa necessariamente pela vida de oração. De tal forma que Santo Afonso tem aquela frase: quem reza se salva, quem não reza se condena, ou seja, põe tudo a perder. Então nos esforcemos ainda mais para estarmos unidos com o Senhor nosso Deus pela oração e contemplando, diz Santo Afonso, a paixão de nosso Senhor Jesus. E Santo Afonso começa esse trecho aqui falando desse Jesus Cristo, né? De Jesus Cristo que por sua paixão merece ser amado. Começa assim, ó: toda a santidade, toda a perfeição de uma pessoa consistem em amar a Jesus Cristo, nosso Deus, nosso maior bem, nosso Salvador. E aí, enquanto o padre estava dizendo, e nós começamos hoje o programa dizendo assim, o padre disse, né? A nossa vida deve ser uma grande resposta ao amor de Deus por nós. Ô padre, quando a gente fala a nossa vida deve ser, então quer dizer que quando eu faço bem, eu estou dando uma resposta amorosa ao amor que Deus tem por mim. Sim, porque eu somo o bem ao próprio Deus. E quando eu ajo na bondade, eu traduzo a minha vida no bem, né, no estender a mão a quem precisa, eu de alguma forma estou manifestando aquilo que recebi de Deus. Né? A minha vida, ela se torna essa resposta. Eu me faço de Deus instrumento. Se eu falo, por exemplo, que eu amo a Deus, que eu não vejo com estes olhos, mas eu não amo o meu irmão que está do meu lado, de São João, eu sou um mentiroso. Para dizer assim, não basta a ideia, o conceito, mas é preciso a atitude. Ou seja, se eu sou amado por Deus e se eu recebo dele a graça, eu não fico indiferente de braços cruzados, mas eu torno isso uma realidade na vida de quem passa pela minha própria vida. Eu procuro de alguma forma, porque amo a Deus, viver as virtudes, praticar especialmente a caridade. E aí eu estou lendo aqui, padre, uma parte onde Santo Afonso coloca aqui, ó: mas Deus não se contentou em dar-nos essas belas criaturas. O padre inclusive citou, né, que as criaturas nos falam do amor de Deus, tudo que é criado nos fala. E aí Santo Afonso continua: além disso, para cativar todo o nosso amor, ele deu-se a nós em todo o seu ser. Deus Pai chegou ao extremo de nos dar seu próprio Filho. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho único. Que mistério bonito, não é, padre? Importante a gente ir tomando essa consciência, como o senhor já disse, né? Meditar a paixão de Jesus Cristo para fazermos essa experiência. A cada meditação da paixão de Jesus Cristo, nós vamos fazendo a experiência desse amor. Exatamente. Né? A meditação, ela provoca o nosso coração a essa relação profunda com Deus. E a reconhecermos esse entranhado amor de Deus, de tal forma que Santo Afonso cita aqui também no texto que hoje nós estamos lendo, que, trazendo alguns santos, por exemplo, São Lourenço, Justiniano, Santa Maria Madalena de Passe, que Deus se enlouqueceu de amor para conosco. Olha que lindo. E aí, ao falar do mistério da paixão de Jesus, da dor extrema, da agonia, do sofrimento pelo qual ele enfrentou, ele fala dessa realidade que todo o sofrimento de Cristo foi em vista do amor. Ou seja, Jesus amou muito mais do que sofreu. E veja como o Senhor sofreu. Mas tudo isso não é o sofrimento pelo sofrimento. Não é masoquismo ou coisa semelhante, não. É o sofrimento pelo amor. Quem ama é capaz de sofrer, de renunciar, de se entregar. Aprendamos do Cristo a fazer da nossa vida também uma entrega generosa de amor.
E aí, por falar em entrega generosa de amor, eu já estou aqui ansiosa para passar para você o Redenção no dia a dia, que hoje é algo bem prático, hein, Padre Federico? Para todos nós rezarmos juntos. Algo muito prático para o nosso Redenção no dia a dia de hoje, que é ajudar o necessitado. Aquilo de que eu falava, né? Não basta dizermos Senhor, Senhor da boca para fora, não basta dizer que eu amo a Deus se eu não estou tornando isso real na vida do meu irmão. E eis o grande desafio. Então, ajudar o necessitado, de diversas formas, né? Seja na caridade, na mão estendida, em alguma realização voluntária, ou também, por exemplo, na sua comunidade igreja, em alguma pastoral, em algum movimento que visa especialmente ajudar o irmão e a irmã. Então, coloque isso no seu coração e deixe florescer pela graça de Deus esta ajuda, esta mão estendida a quem mais precisa. Que alegria aqui no programa Redenção partilhar com você todos os ensinamentos de Santo Afonso. Ele que contribui até hoje com o nosso crescimento na fé, em busca da nossa salvação. E Santo Afonso, todo mês tem uma virtude que nos ensina e nos faz, que ele nos convida a meditar, nos fazendo crescer como homens e mulheres de Deus. E, Padre, a virtude desse mês de março, uma virtude muito importante, não é? É a virtude das virtudes. Isso. Uma virtude por excelência que é a caridade, o amor a Deus e, claro, esse amor que o Senhor infunde em nosso coração, em nossa alma. Por isso nós dizemos uma das 3 virtudes teologais. Recorde-se: fé, esperança e caridade, o amor. A maior delas, porém, diz a Sagrada Escritura, é o amor. E Santo Afonso traz para nós esta virtude, falando de que forma nós podemos aumentar esta prática, receber de Deus esses dons e, claro, cultivá-los. Diz Santo Afonso: desprendida das afeições terrenas e movidas do desejo de unir-se a Deus, por um perfeito amor, a alma se imergirá na oração. Diz Santo Afonso, e aí eu destaco, a fornalha em que a alma se abrasa da divina caridade. Ou seja, a oração ela é fundamental para que a virtude do amor em nós, ela propague-se, ela se expanda. E a fornalha é a oração. Então, é preciso sim rezar. Não adianta eu pedir a Deus a prática das virtudes, a graça de amá-lo e de amar os irmãos, se eu não rezo. Então, a oração é justamente essa condição fundamental para que esta virtude em mim floresça e frutifique, ensina Santo Afonso Maria de Ligório. Vai dizer mais ele: é na oração que a alma considera os motivos que tem de amar a Deus e os títulos que o Senhor possui a seu amor. É lá que ela contempla as perfeições divinas e tantas provas que Deus deu do seu amor. Então pergunte-se, amado irmão e irmã, eu tenho rezado? Como que tem sido a minha oração quando eu a realizo, quando eu a faço? É uma oração que de fato brota do coração que ama ou é apenas algo mecânico da boca para fora? Nós precisamos avaliar sempre e cada vez mais a qualidade da nossa vida espiritual. E passa inevitavelmente pela relação com o Senhor. Não adianta nada eu pedir graças para que eu possa crescer, progredir na fé, se eu não realizo esta prática salutar de falar com o Senhor dia após dia. Como já dizia Santa Teresa, e eu repito, é uma relação de amizade. Como é bom nós conversarmos com quem amamos, com quem é nosso amigo. E quanto mais Deus, Ele que por primeiro nos amou, merece da nossa parte sempre e cada vez mais o amor, que se verifica também pela prática da oração. Chegou aquele momento aqui no programa Redenção,
onde nós deixamos sempre o pensamento de Santo Afonso para te ajudar durante toda a semana a relembrar tudo que nós meditamos e aí você conseguir, sim, meditando, colocar em prática, rever algumas coisas aí nas atitudes, enfim, vamos tendo a ajuda de Santo Afonso no nosso dia a dia. O pensamento de hoje diz assim, ó: a inteligência alguma compreenderá o quanto arde o fogo do amor no coração de Jesus Cristo. Assim como lhe foi mandado sofrer uma morte, do mesmo modo, se lhe tivesse sido ordenado que sofresse 1000 mortes, ele teria amor bastante para sofrê-las todas. Foi-lhe imposto sofrer por todos os homens, mas se lhe fosse pedido fazê-lo pela salvação de um só, tê-lo-ia feito do mesmo modo que o fez por todos. Assim como esteve 3 horas na cruz, se fosse necessário estar nela até o dia do juízo, ele teria amor para o fazer. Jesus Cristo amou muito mais do que sofreu. Palavras que o Senhor já destacou do texto de hoje, né, Padre, dos ensinamentos de Santo Afonso, e que o nosso coração se abrace desse amor dia a dia, né, Padre? Tão bonito contemplarmos esse amor do Senhor para conosco, né? Ele que, como sabemos, já se deu na cruz para nos salvar. Mas veja como Santo Afonso trabalha essa dimensão do abrasar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nós devemos, como disse a Caísa, pedir também para nós que esta chama viva possa abrasar também o nosso coração, porque, destaca Santo Afonso, se fosse preciso que o Senhor morresse 1000 mortes, ele assim o faria. Se fosse preciso fazer tudo o que ele fez apenas por um de nós, ele também o faria. E se fosse preciso ainda que ele estivesse na cruz até o dia do juízo, ele ali permaneceria. Por quê? Por muito nos amar, né? Prova de amor maior não há do que aquela de dar a vida pelo irmão. Então, que essa contemplação da paixão do Senhor, da sua entrega total, definitiva na cruz, possa realmente tocar profundamente nosso coração, nos arrancar da indiferença, do comodismo, da preguiça, para que nós também possamos nos colocar a caminho com Jesus, seguindo-o para também amar. Porque é o amor o critério decisivo para que a nossa vida faça sentido. De tal forma também nos ensina São João da Cruz, no ocaso da vida, nós seremos julgados pelo amor. Não seremos julgados pelas nossas posses, pelos nossos títulos, por quanto temos em nossa conta bancária, enfim, nada disso, mas pelo amor. Então, peçamos ao Senhor que Ele nos abrase por seu Divino Espírito deste amor, caridade, que, claro, preenche a nossa vida e a torna mais bela ainda. Amém. Que esse amor aconteça em nossa vida através da oração, que o Padre já disse, né? Tem que ter ali a oração. Então vamos rezar agora, né, Padre? Rezemos. Jesus, vítima de amor, comunique à minha alma uma centelha do fogo divino que vos devora. Derramai em nossos corações o vosso ódio ao pecado. Descestes do céu para abrasar a terra das chamas da eterna caridade. Que essas chamas nos enlacem e nos consumam, e fazendo-nos enfim morrer a nós mesmos, nos faça viver em vós, por vós e para vós. Maria, refúgio dos pecadores, Mãe de meu Salvador, ajudai a um pecador que deseja amar a Deus e se recomenda a vós. Socorrei-me pelo amor que tendes a Jesus Cristo. Amém. Abramos agora então o nosso coração para acolher a bênção de Deus pelas mãos do Padre Federico e sigamos nesse amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Afonso, da bem-aventurada Virgem Maria, São José, desça sobre você saúde, alegria, paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço para você que reza sempre conosco aqui no programa. Muitas pessoas com a gente, né, Padre? Até o próximo encontro. Até o próximo A Redenção. Esperamos por você.